Atos 19, do verso 21 até o capítulo 20, verso 6. Diz assim: Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos seus artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, a ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que acompanharam têm alguma queixa contra alguém, há audiência e procônsules, que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu-se a assembleia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, e tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Sicundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos 1 semana. Vamos orar. Amado Salvador, Senhor de nossas vidas, que a Tua palavra venha calar profundamente em nosso coração e que o Teu Espírito nos conduza nesse momento a toda a verdade. Ó Deus Santo, muda a nossa vida, transforma-nos e faze-nos parecidos com o nosso amado Redentor, Cristo Jesus,
Salvador de nossas almas. Em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos, já de início, logo no início do capítulo, Paulo afirma que o Senhor Deus está irado com os homens. E a razão de Deus estar irado com os homens, segundo Paulo fala ali na epístola aos Romanos, é que apesar de a criação apontar para um Deus, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, tudo isso é reconhecido pelas coisas que foram criadas. Apesar de tudo isso, os homens deixaram de lado a verdade, e a ideia ali de Romanos é que eles abafaram a verdade e deram crédito à mentira. Eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e adoraram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Sempre que Cristo for deixado de lado, sempre que Deus for deixado de lado, o homem colocará um substituto barato em seu lugar. O homem foi feito para adorar, para servir. E se ele não está servindo a Deus, ele está servindo a si mesmo. E ao servir a si mesmo, ele vai constituir ídolos, falsos deuses, onde ele buscará alegria, segurança, conforto, sentido para a vida, prazer e todas as demais coisas que só podem ser verdadeiramente encontradas na pessoa de Cristo, no Senhor Jesus Cristo. E isso torna então indispensável a proclamação do Evangelho. Primeiro, porque Deus precisa ser glorificado. Deus está irado porque Ele não está recebendo o louvor que é devido ao seu nome. E para que isso aconteça, homens precisam ser transformados. É por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Mas o Evangelho, além de salvar o homem, ele também vai mudar o homem. E nós podemos perceber isso no texto de hoje. Se você relembrar aí os versículos anteriores a esse texto, foram os versículos que nós vimos na semana passada, você vai ter em mente que Paulo havia passado 2 anos e 3 meses ali na cidade de Éfeso, pregando o Evangelho. Primeiro na sinagoga, durante 3 meses, depois na escola de Tirano, por mais 2 anos. E o resultado disso é que o Evangelho ele vai ser pregado ali em toda a região da Ásia. Ali você percebeu que o Evangelho precisa ser pregado, que o Evangelho precisa ser crido, assimilado pelos homens, e que isso vai causar mudança nos homens. Você percebe lá naquele texto que alguns homens que estavam envolvidos com artes mágicas abrem mão agora dos seus livros de magia, porque eles creram no Senhor Jesus Cristo. E eles abrem mão de uma quantidade bastante grande de dinheiro. É por isso que Lucas faz questão aqui de citar os preços dos livros, no verso 19. Calculados os preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. E o texto no versículo 20 fala o resultado disso tudo. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E a narrativa segue agora, mostrando o que sucedeu após estes acontecimentos. E aqui nesse texto, você aprende a respeito do avanço missionário da igreja. A igreja continua a avançar. O itinerário de Cristo continua a ser perseguido pelos apóstolos. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. A igreja está avançando em seu trabalho de proclamação e de missão, e esse trabalho missionário da igreja, esse avanço missionário da igreja, você percebe no texto que precisa ser incessante. Como é que você percebe isso aqui no texto? Paulo está em sua 3ª viagem missionária, como você bem sabe. E após aquele episódio lá em Éfeso, que termina com a declaração que nós lemos aqui, a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente, você vai ver como Paulo é incessante no seu trabalho. Veja o verso de número 21. Cumpridas estas coisas, após tudo isso que aconteceu em Éfeso,
Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também a Roma. E aqui nós temos uma questão importante de tradução. Se você olhar no texto, vai dizer que você vai perceber que o tradutor aqui da nossa Almeida Revista e Atualizada preferiu, na hora de traduzir espírito, traduzir em letra minúscula. Paulo resolveu no seu espírito. Então a ideia que o tradutor quer passar aqui é que Paulo decidiu em seu coração, foi uma decisão de Paulo, ir até outros lugares. O problema é que Lucas, o autor aqui de Atos dos Apóstolos, sempre que ele usa a palavra espírito, se referindo ao homem, ele usa junto com a palavra um pronome possessivo. Para você ter uma ideia, vire aí a página da sua Bíblia até o capítulo 17, e lá no verso 16 você tem assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito, ou seja, o espírito de Paulo, se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Se você quiser um outro exemplo, você vai no Evangelho conforme Lucas, lá no capítulo 1, e você vai ter no verso de número 46 e 47, aquilo que nós conhecemos como o Cântico de Maria. E o texto diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E essa é uma característica de Lucas. Quando ele fala do espírito do homem, ele coloca junto um pronome possessivo. É o meu espírito, é o espírito dela ou dele. E aqui nesse texto isso não aparece. Então há uma disputa entre os tradutores sobre o que seria, o que Lucas estaria querendo dizer aqui. E eu concordo bastante aqui com Kistemaker, um comentarista bíblico, que vai preferir a palavra espírito em maiúsculo. E a ideia aqui é que Paulo resolveu em espírito ir até estes lugares. E por que é preferencial isso? Porque a ideia é de que toda missão está sendo conduzida pelo próprio Deus. O Espírito Santo está direcionando Paulo a fazer aqui todo esse itinerário que agora ele se propõe a ir. E o trabalho aqui, como eu disse, é incessante, é um trabalho missionário, direcionado pelo Senhor. Paulo está planejando ir até Jerusalém, enquanto ele passa por Macedônia, Acaia, com o objetivo final de chegar a Roma. Lembre-se aí que nós estamos falando em confins da terra, que naquele tempo, Roma ou um pouquinho mais longe, Espanha. Quando você olha para a epístola de Paulo aos Romanos, você toma conhecimento da razão de Paulo querer passar por Roma. Vai lá na epístola aos Romanos, capítulo 1, e logo no comecinho da epístola, Paulo vai dizer o seguinte, verso 11: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Essa palavra vai aparecer vez por outra lá em Atos. Paulo ia em algumas igrejas confirmando os discípulos, fortalecendo a fé dos discípulos. E aqui quando ele escreve então a igreja de Roma, a igreja que ele não conhecia, ele fala do seu desejo: eu quero estar aí, eu quero repartir dom com vocês, para que vocês sejam confirmados. Verso 12: isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Se você pular lá para o capítulo 15, você vai ter um pouco mais de informação sobre os planos de Paulo aqui. Veja que lá em Atos ele está dizendo que ia chegar em Roma, certo? Na epístola aos Romanos, capítulo 15, ele vai dizer a partir do verso 22: essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora,
não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então, quando Paulo escreve a Epístola aos Romanos, parece que ele expande ainda um pouco mais os seus planos. Ele quer chegar à Espanha. Aqui ele queria chegar em Roma, passaria por Jerusalém, mas quando ele escreve a Epístola aos Romanos, ele expande a viagem. Eu quero chegar à Espanha, eu quero que Roma me envie até a Espanha. E nisso tudo, em todas essas informações, juntando Atos com as epístolas paulinas, você percebe exatamente esse vigor missionário de Paulo. Paulo sabe que foi comissionado para pregar o Evangelho. Ele sabe que pesa sobre ele essa responsabilidade e vai dizer isso em uma das suas epístolas: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E agora você percebe ele fazendo planos. Ele está preocupado com o crescimento dos irmãos. Ele não se cansa de se gastar pela igreja de Cristo, para confirmar crentes, para fazer com que estes crentes se fortaleçam na fé a cada dia. E aqui Paulo está coordenando todo o trabalho. Ele envia Timóteo e Erasto para Macedônia, e apesar de Lucas não mencionar, presume-se que eles tenham ido para Filipos e para Tessalônica, mas o apóstolo ainda permanece por um pouco ali na Ásia. Veja o verso de número 22, volte lá em Atos 19. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. E aí Lucas dá uma parada nos planos de Paulo, em como ele está mostrando essa luta de Paulo, um Paulo incansável em pregar, em estar nas igrejas, em instruir, para relatar um incidente, um tumulto. E nós vamos pular pelo tumulto agora. Daqui a pouco nós vamos voltar no tumulto. Vá lá para o capítulo 20. Porque lá no capítulo 20, parece que Lucas então faz menção ao que ele estava dizendo. Nos versículos finais do capítulo 19, você tem planos de Paulo. E aqui Lucas continua narrando agora o trabalho lá na Macedônia. Veja, perceba o que está acontecendo no versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Paulo, de novo, preocupado com os irmãos, conforta os irmãos e ele vai para a Macedônia. Por onde este homem passa, ele faz a mesma coisa. Ele gasta tempo com a igreja. O verso 2 aponta para isso. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Paulo tem um objetivo. Paulo quer chegar em um lugar, mas ele não perde tempo. Enquanto ele está caminhando, ele está fazendo discípulos. Isso nos faz lembrar exatamente a grande comissão de Jesus. Enquanto Jesus diz: indo, fazei discípulos de todas as nações, por onde quer que vocês estejam, preguem, instruam, ensinem todas as coisas que eu ensinei para vocês, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo está exatamente fazendo isso. Lucas vai descrever ainda o itinerário. Veja a partir do versículo 3. Na Grécia ele se demorou 3 meses, depois voltou para Macedônia. Por que aconteceu isso? Veja o texto. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Paulo está sendo impedido aqui porque, mais uma vez, ele enfrenta confronto por causa da sua fé. Os judeus começam a falar contra Paulo. Ele então dá uma mudada no seu itinerário e volta para Macedônia, para a Síria pela Macedônia. Lucas registra quem eram os amigos, os colaboradores ainda de Paulo. A partir do verso 4 em diante, vários nomes vão ser citados aí. Quem acompanhou Paulo? Sópatro, que era de Bereia,
Aristarco e Segundo, que eram de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, e o próprio Lucas, porque Lucas está registrando: estes nos precederam. Lucas está agora caminhando com Paulo. Lucas é um discípulo do apóstolo, e ele então ajuda nesse trabalho missionário. O trabalho desses homens não cessa, eles não têm descanso, o tempo todo eles estão envolvidos com o trabalho da igreja e com o avanço missionário da igreja. E é isso que você percebe então, primeiramente no texto: o avanço missionário da igreja precisa ser assim, precisa ser incessante. A igreja de Cristo, nós, chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, precisamos estar atentos ao nosso trabalho como testemunhas. O Espírito que nos foi dado exatamente para esse trabalho. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Cada um de nós é um embaixador de Cristo. O trabalho de testemunho do Evangelho não é somente daqueles que saem para outros lugares, os missionários, é deles também, mas a igreja está envolvida na missão. É por isso que o texto lá de Mateus precisa ser compreendido não com uma ordem de ide, mas indo, porque o mandamento lá não é para ir, o mandamento lá é pregai o Evangelho. Onde? Onde você está. Onde você está. Se você tem um chamado para ir a outro lugar, vá. Mas se você não tem um chamado para ir a um outro lugar, saiba que onde você estiver, você é ali um missionário. E é interessante, sabe o que é? Que nós ensinamos às nossas crianças a cantar lá na escola dominical, nas classes: quero ser um missionáriozinho e falar de Cristo para o meu companheirinho. As crianças conhecem a música, certo? E pede a Deus que me use na minha escola, no meu bairro. E nós? Será que as crianças que nos ouvem ensinar essa música veem isso em nós? Porque cantar é uma coisa muito fácil e boa. Ser de fato um missionário, ser de fato uma testemunha de Cristo Jesus, aqueles que nós estamos instruindo para que sejam semelhantes também a Jesus Cristo, e que ouvem que eles precisam ser um missionáriozinho na rua dele, e que precisa orar pedindo a Deus que o use. Eles veem isso em nós. Eles nos veem incessantes no nosso trabalho de testemunha, ou será que eles nos veem simplesmente indo à igreja no domingo? Talvez na quarta. Como é que é a nossa dinâmica na nossa semana? Nós estamos preocupados com o reino de Deus, ou nós estamos preocupados com o nosso reino pessoal, e nós precisamos dedicar então interesse ao meu trabalho, aos meus relatórios, aos meus clientes, aqueles que dependem de mim, e é lógico que essas coisas fazem parte da vida, mas enquanto nós estamos fazendo estas coisas, nós precisamos ser instrumentos do Senhor, para que aqueles que estão ao nosso redor possam dar glória a Deus, por meio daquilo que nós fazemos, e daquilo que nós falamos e proclamamos. O nosso trabalho precisa ser incessante, e isso inclui também a forma como a igreja fortalece aqueles que já estão na fé. A igreja de Cristo precisa investir e gastar tempo com crentes, para que eles sejam maduros, para que eles saibam como se portar em todos os lugares onde eles estão, como testemunhas de Cristo. É para isso que há instrução na palavra do Senhor, para que Deus seja glorificado e para que Ele possa ser anunciado. E se isso é verdade por parte da igreja, precisa haver um interesse em estar presente nesses momentos em que nós estamos crescendo ao ouvir a proclamação da palavra do Senhor. E mais, se o nosso trabalho precisa ser incessante, nós precisamos estar atentos àqueles que estamos enviando
e aqui eu estou falando estamos como igreja instituída, aos campos, missionários que saem daqui para ir para lugares onde vão passar muitas dificuldades por vezes, vão enfrentar como os apóstolos enfrentaram aqui, pessoas indo contra o trabalho, contra a pregação, e que precisam ser sustentadas por nós. São as nossas posses, é o nosso dinheiro que precisa ser investido na obra missionária. Você se preocupa com isso? Você tem preocupação com aqueles que estão mundo afora pregando o Evangelho? Nós temos um departamento de missões na nossa igreja, o presbítero Tadeu é o responsável, nós estamos sustentando 6 irmãos, mas há meses que nós não conseguimos o valor que foi acordado com eles para enviar para eles. Nós temos mais vários missionários pedindo ajuda, queremos colocar mais 2 aí na fila nesse ano, mas nós precisamos que a igreja entenda a sua missão. Se nós não podemos ir, tem quem vá. Então pense um pouco a respeito disso e disponha-se a colaborar com isso. Disponha-se a colaborar com o avanço da igreja, porque quando a igreja cresce em vários lugares do mundo, é o povo de Deus que está crescendo, e o avanço missionário da igreja depende também de nós. Lembre-se que Paulo está aqui querendo ir a Roma, e como eu li, ele diz: e eu espero que vocês me enviem até a Espanha. Paulo é incansável, mas ele sabe que ele precisa de ajuda, ele sabe que ele precisa de uma igreja na retaguarda, colaborando com ele e dando o seu sustento. Então contribua com o reino, disponha as suas posses, aquilo que o Senhor tem dado a você, a fim de sustentar nossos irmãos que têm ido mundo afora. Mas volte para o texto. Você percebe no texto também que o avanço missionário da igreja faz com que a influência do reino de Deus cresça. E agora sim nós vamos nos deter na parte maior do texto, que é um incidente que aconteceu aqui em Éfeso. Paulo, antes de ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, e veja que interessante, nos versículos finais do capítulo 19 tem os planos, no capítulo 20 tem a efetivação desses planos, mas entre esses 2 momentos, o momento em que Paulo quer avançar com o trabalho da igreja e o momento em que ele já está fazendo isso, você percebe a influência da pregação, a influência do reino de Deus, onde a palavra de Deus vai crescendo, e isso acontece em Éfeso com esse grande tumulto, do verso 23 ao verso 41. Por que está acontecendo o tumulto aqui? Veja o verso 23. Por esse tempo, houve um grande alvoroço, não foi pequeno, foi um grande alvoroço acerca do caminho. Quem é que está provocando esse alvoroço? A igreja. Lembra de alguns capítulos anteriores? Estes que transtornaram o mundo chegaram até nós. Era assim que eles estavam vendo a igreja. A igreja estava botando o mundo de cabeça para baixo. Ela estava mexendo com todo o sistema caído, porque onde o evangelho chega, ele provoca mudanças. Onde o evangelho chega, as coisas começam a acontecer. E aqui então houve um tumulto por causa do caminho. O verso 26 aponta para essa influência. Veja lá, dentro do sermão de Demétrio, ele vai dizer: estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Demétrio está dizendo: esse que negócio é esse? Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Este homem está mudando convicções. Este homem está conseguindo convencer as pessoas que aqueles que nós fazemos por mãos humanas não são deuses. Atentem para isso. Ele está preocupado. Ele está preocupado com a influência da igreja, porque a igreja está mudando a forma de pensar daqueles homens.
A pregação do Evangelho é uma mudança total de cosmovisão, da forma como as pessoas enxergam e entendem as coisas. E era isso que estava acontecendo com a pregação do Evangelho. A visão daquelas pessoas, a visão de mundo estava mudando, e isso incluía então novas práticas. Qual eram as práticas? A renúncia do que era falso. Isso aconteceu nos versículos anteriores com aqueles homens que vieram publicamente denunciando as suas obras, os seus pecados e abrindo mão da sua arte mágica. Eles entenderam que aquilo não era nada. Eles entenderam o poder de Deus e o Evangelho. E quando eles entenderam, eles mudaram. O crer leva a ações. E essas ações estão sendo mal vistas aqui nesse momento. O Evangelho está influenciando e mudando a cabeça desse povo. E a influência da pregação cristã, com seus pressupostos pautados na palavra de Deus, começa a trazer preocupação às pessoas que estavam lucrando com a falsa religião. Porque você vai perceber o que está acontecendo aqui no texto. Veja o verso 24. Por que aconteceu o alvoroço? Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. A nossa vida está aqui. A nossa prosperidade está neste ofício. A nossa segurança está neste ofício. A nossa vida depende desse ofício. Vocês sabem muito bem disso. Demétrio está aqui nitidamente preocupado com os seus negócios. O que tinha em Éfeso? Um grande templo a Diana. E isso fazia girar muito dinheiro. E é interessante como as coisas acontecem. Eu não sei quantos estão acompanhando esta semana. Ontem começou muitas notícias sobre João de Deus, o médium que faz cura espiritual. E ele é famoso, e ele vai para tudo quanto é lugar. Ele já veio aqui, acho que em Cariacica, e quando ele veio, encheu, lotou de gente para cirurgia espiritual. E ontem eu fiquei sabendo de alguma coisa que eu não sabia. Na cidadezinha dele, lá em Goiás, montou-se toda uma estrutura de turismo, de agente, para levar pessoas para serem curadas. O negócio religioso movimenta dinheiro. Isso está acontecendo em Éfeso. A falsa religião, centrada no homem, centrada nos seus interesses, vai promover essas coisas. E em Éfeso está acontecendo exatamente isso. Demétrio então está preocupado com seus negócios. Seu interesse não é Diana ou Artemis, principal deusa aqui dos Efésios, mas um falso deus mais poderoso que Diana. Chama dinheiro. Mamon. Essa é a preocupação de Demétrio. Não pense que a preocupação de Demétrio não é uma preocupação religiosa. Também é. Mas não era um ídolo esculpido. Era um ídolo que dava poder, que dava segurança, que dava estabilidade. E se você lembrar de Jesus, quando ele tratou com seus discípulos a respeito de ansiedade, o Deus que ele comparou foi exatamente esse. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Agora você vê um homem que, por causa da influência cristã, vê o culto falso sendo deixado de lado, mas a preocupação é: eu vou perder com isso. Eu vou perder. Isso vai atrapalhar os meus negócios. A deusa Diana então era usada para dar lucro a Demétrio
e os seus artífices. E Demétrio aparece aqui como uma espécie aqui de porta-voz de um sindicato de artífices, de homens que se dedicavam a fazer isso, nichos de Diana. E o seu discurso começa apontando para a preocupação financeira. Deste ofício depende a nossa prosperidade. Agora pense bem, eles pretensamente adoram Diana, deusa da fertilidade, mas eles não dependem de Diana para prosperar, eles dependem do ofício. Parecem crentes que às vezes acham que eles dependem dos seus trabalhos, em vez do Deus que dá trabalho. Eles estão com um foco errado. Eles já estavam quando estavam adorando Diana, mas eles estão ainda pior quando eles usam pretensamente a religião que eles têm para lucrar, porque dali vem a sua fonte de renda. A idolatria, meus irmãos, tem um verdadeiro panteão de falsos deuses. Diana e Mamon são somente dois deles. E após falar desse ensino de Paulo, ele vai dizer: olha, nós dependemos disso, nosso negócio aqui nos dá o nosso dinheiro, o nosso ganha-pão. E agora esse Paulo, ele está pervertendo todo mundo. Paulo está conseguindo convencer que aquilo que nós fazemos com as nossas mãos não é Deus algum. E depois dele falar do discurso de Paulo, ele abandona um pouco o seu discurso financeiro e ele dá um tom mais religioso ao discurso. Perceba como ele está fazendo isso. Verso de número 27. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. O discurso agora começa a ter uma conotação religiosa. Este homem agora está se aproveitando da fé que aqueles homens e que aquele povo tinha na deusa Diana para levar a cabo o seu propósito. O seu propósito é colocar para fora Paulo e aqueles que estão atrapalhando o seu negócio. Como é que ele vai fazer isso? Ele mexe com as afeições religiosas desse povo. Ele provoca esse povo dizendo: Paulo está insultando a nossa religião. E quando o discurso passa a ser de fato religioso, sabe qual é o resultado? Eles se inflamam. Veja o texto, verso 28. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Até então, você não vê esse furor. Demétrio está preocupado, possivelmente os outros artífices estão preocupados, mas o povo não está inflamado. Mas agora que ele começa a tocar na questão das afeições religiosas, esse povo se inflama e reafirma sua fé. Grande é a Diana dos Efésios. A confusão está criada. E por que tem tanta confusão aqui? Porque a influência cristã está crescendo. O cristianismo confronta a fé. Nós vivemos um mundo politicamente correto onde você não discute religião. Mas o simples fato de proclamar que há um Deus que enviou seu Filho para que o homem pudesse ser salvo por meio do sacrifício desse Filho, que diz ser o único caminho, verdade e vida, já é uma ofensa aos homens. É por isso que muitas pessoas, ao olhar para a Bíblia e ao ver a Bíblia sendo citada, ficam tão ofendidas, porque nós estamos mexendo com afeições do coração, com crenças. E a influência cristã crescendo, ela vai mexer nessas crenças e automaticamente ela vai mudar costumes,
A crença errada indiana levava as pessoas a comprarem lá os nichos, os apetrechos e encher de dinheiro aqueles que faziam. Mas agora, se eles não creem mais em Diana, para que comprar isso? Para que isso? Então eles mudam a sua prática, a sua atitude. E é isso que traz preocupação aos ourives. A confusão está formada. O que acontece depois disso? Veja o verso 29. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. O que está agora acontecendo aqui é que os companheiros de Paulo são tomados, e a multidão faz uma assembleia. A confusão é tão grande que eles não têm ideia. Muita gente está ali e está no movimento, talvez se perguntando: o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos gritando por quê? Porque eles estão sendo empurrados, levados. Paulo quer ir até lá, ele é impedido. E pelo que dá a entender no texto, tiveram bastante trabalho para convencer Paulo a não ir, porque Paulo queria ir lá, mas eles mostraram o risco que havia. Ele poderia ser morto naquilo lá. Então eles impedem Paulo de ir até aquele lugar. Agora perceba algo interessante: além dos adoradores de Diana, dentre toda a multidão estão os judeus. Os judeus são contra os que são do caminho, certo? O tempo todo os judeus estão perseguindo a igreja. E agora, no meio dessa confusão toda, estão os adoradores de Diana, estão os judeus, e são levados os companheiros de Paulo presos para o meio de toda aquela assembleia. E aí veja o que diz o texto, versículo de número 33. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. E Alexandre parece ser aqui de fato um homem que era respeitado como um grande orador, e ele vai falar em favor dos judeus. Em toda aquela confusão ali, ele não vai falar a favor dos que são do caminho, ele vai falar a favor dos judeus. Não sei se querendo desculpar os judeus, mas o que acontece é que o versículo seguinte diz: quando porém reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. A multidão não discerne que judeus e cristãos não são o mesmo grupo, porque pretensamente eles creem nas mesmas coisas. Tanto os judeus quanto os cristãos rejeitam a Diana. E agora, quando este homem, esse Alexandre, se coloca ali, possivelmente eles vai falar contra também, e começam a afirmar que ela é grande, Diana é grande. Pense numa confusão que está aqui sendo formada. E aí então surge o escrivão da cidade. O escrivão que aparece aqui era um homem que funcionava como uma espécie de prefeito, ele que tomava conta ali daquela região, e para apaziguar o povo, ele vai fazer algumas coisas. A primeira coisa que este homem tenta fazer é convencer ao povo que não há motivo para que se preocupar. A fé em Diana é inabalável. Veja como ele diz no versículo 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardião do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Todo mundo sabe disso. Por que nós estamos na confusão aqui? Parece que esse homem é bem convicto da sua fé. Todo mundo sabe quem é Diana e como ela é grande. Versículo 36. Ora, não podendo isto ser contrariado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente.
Ele está querendo apaziguar o povo, dizendo: não há motivo para essa confusão. Eu não sei porque que vocês estão tão agitados. E aí ele vai usar de um outro argumento, que mostra a você a influência cristã. Veja o versículo: porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. O que está sendo traduzido aqui por sacrílego, e a ideia aqui é: estes homens não são roubadores de templos. Eles não vieram aqui espoliar o templo de Diana. Isso era verdade. Os cristãos não saíam entrando nos templos e tomando as coisas, porque pense no mundo desse tempo. Você tem debaixo do Império Romano pessoas de tudo quanto é religião, templos de tudo quanto é jeito. E a lei qual é? A lei é: não fale mal da religião do outro, deixa o outro viver a religião dele. Parece com o nosso tempo, né? Deixe cada um na sua. Acontece que os cristãos falavam a respeito do único Deus, e este homem, querendo apaziguar, ele omite isso. Quando ele diz: estes homens não blasfemam contra a nossa deusa, isso é uma mentira. Porque a pregação cristã era que todos os deuses eram nada diante do Deus verdadeiro. Mas agora ele não está preocupado também com a fé, ele está preocupado só em resolver um problema. Ele é o prefeito. Estes homens religiosos estão todo o tempo todo não preocupados com a sua religião em si, com a sua deusa em si. Eles estão preocupados com os seus problemas. Eu estou preocupado porque eu não vou ter mais dinheiro, Demétrio. Eu estou preocupado porque a cidade que eu coordeno aqui está um alvoroço. Diana é um detalhe. Eles não estão muito preocupados com isso, apesar da retórica, apesar de dizer: todo mundo sabe que ela é grande, não dá para ninguém contradizer isso. Então vamos fazer o seguinte. Ele usa desse argumento para: não faz nada não, afinal de contas esses homens são pessoas boas, eles não roubam templos, eles respeitaram o templo de Diana, eles não são sacrílegos. Gaio e Aristarco eram vistos como boas pessoas. Possivelmente este homem conhecia os dois, e é por isso que ele toma a frente e fala tudo isso para a multidão. E ele diz mais: isso que a gente está fazendo aqui é errado. Veja o texto: portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos o risco de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. Agora perceba algo aqui: este homem está usando os temores do coração para argumentar. Eles estavam com medo da prosperidade deles acabarem caso a fé cristã prevalecesse e Diana não fosse estimada em nada. O que o escrivão faz? Faz o seguinte: esse ajuntamento todo que vocês estão fazendo, essa confusão toda que vocês estão fazendo aqui, que é irregular, pode causar um problema para vocês. E se causasse esse problema, se eles fossem acusados de sedição e se eles fossem presos, eles ficariam também sem o dinheiro. Veja a diferença da falsa religião para a verdadeira agora. Estes homens estão preocupados com o que eles têm a perder. E os discípulos? E quando os discípulos são chamados e eles recebem a ordem: não falem sobre Deus, eles não se preocupam se eles vão presos ou não, eles não se preocupam se eles vão sofrer afrontas por causa do Evangelho. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Parece que os adoradores de Diana não têm essa consciência. Eles se preocupam com a sua vida, eles se preocupam com os seus dilemas, com os seus problemas. E de novo, a falsa religião é centrada no homem.
não se preocupa com a divindade ou com a pretensa divindade. São os meus problemas e é como eu vou resolver os meus problemas. Então parece que esse escrivão conhecia o caráter ilibado de Gaio e Aristarco, e ele usa como argumento: a influência do reino de Deus impacta culturas, causa confusão, impacta culturas. Então perceba, onde o evangelho é proclamado e crido, sempre haverá mudança de cosmovisão, sempre. Aqueles que não creem em Cristo têm uma forma de olhar para o mundo. Qual é a forma? Centrada em si mesmo. Minha prosperidade, minha reputação como prefeito, minha liberdade, porque é tudo isso que está barrando os problemas aqui. Mas a cosmovisão centrada em Cristo se ocupa com a glória de Deus. Aqueles que não estão em Cristo são enganados pelo diabo e criam falsos deuses para si o tempo inteiro. E somente o evangelho, meus irmãos, liberta o homem do cativeiro da mentira. Somente o evangelho faz isso. Se você quiser um contraste aqui, veja os homens que mexiam com artes mágicas do texto anterior e esses. Aqueles que mexiam com artes mágicas lucravam com aquilo, mas quando eles ouviram o evangelho, eles pegaram os seus livros, queimaram em praça pública. Eles não estão se importando se eles vão queimar dinheiro, e é por isso que Lucas registra o valor. Eles estão preocupados em honrar a Deus. E estes homens estão preocupados com o seu dinheiro. E é só o evangelho que vai mudar as lentes do pecador, para que ele entenda que ele não depende de dinheiro, mas do Senhor. Você não depende do seu dinheiro, mas do Senhor. Você não depende de mais nada, senão do Senhor. É Ele quem dirige a sua vida. E essa é a visão que você precisa ter do mundo. Pessoas que estão em Cristo necessariamente têm o seu entendimento mudado pela palavra e consequentemente terão as suas ações também mudadas pela palavra. E isso é o que Paulo chama de transformar-se pela renovação da mente, lá em Romanos capítulo 12. E quando nós nos transformamos pela renovação da vossa mente, o resultado, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o resultado prático na nossa vida o tempo todo. Sem Cristo, os homens estão afeiçoados aos seus ídolos, em quem buscam sentido para a vida, alegria, satisfação, segurança. O ídolo pode ser visto numa imagem, como no caso de Diana, mas o ídolo também está no coração, como era o caso do dinheiro, de onde eles tinham a segurança e a prosperidade. Homens abrigando diversos ídolos em seu coração, nos nossos dias também. Prazer, satisfação é minha vida. Hoje de manhã na escola dominical falávamos nisso, né? A visão utilitarista que é sempre idólatra. E o casamento? Vai casar sim, por quê? Porque eu quero ser feliz. E se não der certo, eu separo. O importante é ser feliz. Os ídolos estão aqui dentro do coração. Homens que colocam a família como ídolos. Homens que têm a segurança como algo que precisa ter na vida em algum lugar, no dinheiro, no status. E não é então de se estranhar que Cristo tenha dito, por exemplo, quem ama a sua família mais do que a mim não é digno de mim. Parece até palavra dura em princípio, mas Cristo está falando exatamente isso. A sua satisfação não está na sua família. E você não pode, por causa da sua família, pecar contra mim. E se você precisar fazer uma escolha entre mim e a sua família, a escolha sou eu. É por isso então que Jesus vai dizer: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder-se?
O homem precisa buscar satisfação no Senhor Jesus Cristo. Cristãos devem agir de tal modo, então, que além de caminhar em santidade e honrar a Deus, eles imprimem onde eles estão mudanças. É isso que é ser sal da terra e luz do mundo. O seu modo de vida precisa causar diferença. Mas não estranhe se vier perseguição por causa disso. Não estranhe se a confusão se estabelecer por conta disso. Isso pode ser até esperado. Mas você pode perceber um pouco mais aqui. Mesmo quando há ações externas parecidas com o que a Bíblia diz, quando o Evangelho chega, ainda que as ações continuem as mesmas, a cosmovisão também será mudada. Vez por outra eu tenho falado isso aqui, porque tem pessoas que vêm para a igreja e falam assim: como é que você era? Parece que o testemunho melhor que tem para a igreja é: eu era um bêbado, eu era drogado, eu era prostituído, agora eu tenho Jesus, eu mudei de vida. E você? Você como era? Eu era trabalhador, eu era um bom pai de família, eu sempre fui um bom filho, e agora eu criei em Jesus, eu vou mudar o quê? Será que uma pessoa dessa não tem o que mudar? Lógico que tem. Ela vai mudar completamente as suas motivações para aquilo que ela faz, porque antes ela era um bom filho por razões egoístas, um bom pai por razões egoístas, um bom funcionário por razões egoístas. A visão é mudada, o coração é mudado, as motivações são modificadas. O Evangelho sempre provocará mudanças, e ele é intrinsecamente contracultural, já que o mundo jaz no maligno. Agora atente um pouco mais aqui. O que Demétrio fez aqui, usando a falsa religião como fonte de lucro, pode acontecer também no meio da igreja, com aqueles que pretensamente professam uma fé verdadeira. Volte lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, epístola que nós lemos aqui na liturgia, a partir do verso 5. Por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Pessoas começaram a caminhar na fé correta, e por causa do dinheiro se perverteram. Você consegue perceber isso nos nossos dias tranquilamente? Agora, quando um líder religioso, um pastor, um missionário usa a fé verdadeira, cristã, para lucro, está adorando um falso Deus também, está buscando um falso Deus também. Apesar de falar em Jesus, em Deus, em salvação pela graça, como você vê na televisão. Por isso que na semana passada eu disse: desligue, porque homens que fazem isso estão usando o nome de Deus em vão, para lucro próprio. Nós precisamos cuidar, porque mesmo dentro da igreja de Cristo, nós não estamos imunes a estes erros. Nós não podemos deixar o nosso coração se desviar de Cristo e colocar o nosso coração em nenhum outro lugar. A igreja fiel, então, deve lutar contra esse tipo de erro. Nós não podemos nos calar, nós precisamos proclamar. Foi assim na Reforma Protestante. Hoje as pessoas dizem: não fala muito não, o pessoal está errado lá, mas deixa eles. Imagine se Lutero não falasse o que estava errado. Não estaríamos aqui, possivelmente. A Reforma
confrontou o erro da igreja. Então não deixe o politicamente correto te enganar e ensinar que nós não julgamos fé, que nós não julgamos religião, que nós não julgamos igreja, porque a Bíblia faz isso o tempo todo. Nós podemos julgar segundo o reto juízo. Você não pode julgar segundo os seus critérios, mas você pode julgar segundo os critérios da Escritura. O que não está em acordo com a Escritura precisa ser denunciado e precisa ser rejeitado. Seja então uma testemunha fiel. Seu testemunho precisa influenciar na forma como as pessoas olham para você e olham para o Evangelho. É isso que a Bíblia diz que é adornar o Evangelho com o nosso testemunho. Podem até não concordar com a sua fé, mas vão ver que você é coerente. Como aconteceu no caso daqueles homens. Estes homens, eles não ficam por aí roubando o templo. Por que nós estamos aqui com essa confusão com estes homens? O que você aprende então nesse texto? O avanço missionário da igreja precisa ser incessante. Você é um embaixador, você é uma testemunha de Cristo, onde quer que você esteja, e o seu trabalho não cessa. Você não tem férias do seu trabalho. Onde quer que você esteja, Jesus Cristo precisa ser glorificado. Então envolva-se no trabalho da igreja local, envolva-se no sustento de missionários, envolva-se com a igreja de Cristo. E o avanço missionário faz crescer a influência da igreja. À medida em que o número de cristãos cresce, a sociedade precisa mudar. Então você precisa ser uma influência no seu bairro, no seu condomínio, nos seus vizinhos, no seu trabalho. É você quem precisa influenciar. As crianças na escola, são vocês, crianças, que precisam influenciar. São vocês que precisam, na sala de aula, ser modelo para as colegas, para os amigos. Não imitar os amigos. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Esse é o nosso trabalho. O testemunho cristão precisa ser visto por aqueles que estão à nossa volta. E por vezes, isso talvez cause problemas. Não se assuste com isso. O Senhor é com você. Mas você pode olhar um pouquinho mais e perceber um pouquinho mais. O avanço missionário da igreja evidencia a diferença entre a verdadeira e a falsa religião. Enquanto a religião falsa é centrada no homem, nos seus anseios, nas suas expectativas, nos seus interesses, como você vê em Éfeso, a religião verdadeira é centrada em Cristo e dá glória a Cristo. Então, por amor a Cristo e habilitado pelo Espírito de Cristo, Paulo e os amigos não se importavam em arriscar a própria vida a fim de fazer o nome de Deus conhecido em todas as nações. Isso é viver para a glória de Deus, e é isso que nós precisamos aprender a fazer. O Espírito que estava sobre os discípulos de Atos é o mesmo Espírito que está sobre nós. O Jesus que intercedeu pelos seus discípulos lá em João 17, pedindo ao Pai que guardasse do mundo, orou também por nós, aqueles que iriam crer. E como parte do corpo da igreja de Cristo, nós precisamos aprender a cada dia como viver de modo digno do Evangelho, a fim de que Deus seja glorificado. O resultado, nós vamos ter alegria. Como nosso catecismo diz, o fim do homem, glorificar a Deus e ter alegria nele para sempre. A alegria é resultado de glorificar a Deus. Que Ele nos ajude e que Ele nos abençoe.